te interromper? Por favor. Eu vou mostrar algumas imagens, mas... Mas eu queria te fazer algumas perguntas, Tá. um pouco assim. Voltando um pouco ao surgimento das coleções no Instituto Moreira Salles. E eu vou voltar muito atrás no tempo. Século XIX. Dom Pedro II nos deixa um legado de fotografias, antes dele ir para o exílio, para a República, nos deixa a coleção Teresa Cristina, na Biblioteca Nacional, e deixa bem claro que essas imagens nunca poderiam sair do Brasil. O neto ou bisneto, agora não sei, acho que é o neto do Marco Ferrez, Gilberto Ferrez, também, ao doar para o Instituto Moreira Salles a coleção das fotos Marco Ferrez e outras, também deixa um pouco, isso nunca vai sair do Rio de Janeiro. E, claro que o Instituto cresceu, se modificou, as fotos saem, se mostram. O Instituto começa com uma grande coleção do século XIX, não só de Marco Ferrez, mas também de fotógrafos paulistanos e do Brasil de uma forma geral. E, num determinado momento, há um salto, né, para os modernistas, para os contemporâneos, para a aquisição de coleções e, além disso, também com conversas com museus estrangeiros, como foi com o Museu da União Soviética, da Rússia, não sou antiga, da Rússia, meu passado me condena, da Rússia, né, que vocês trouxeram, o Rodchenko e várias outras exposições. Ontem eu entrevistei aqui a curadora do MoMA. O Instituto Moreira Salles, se tornando um guardador da memória, pode ser considerado um MoMA brasileiro, ao construir essa história da fotografia brasileira, começando do século XIX, indo para os modernistas, fazendo os intercâmbios, ou é só um preservador da fotografia brasileira, né? Que vocês fazem muito intercâmbios. Falta um MoMA, talvez, aqui. E eu não falo isso com uma sensação de vira-lata. Não, eu falo isso como uma questão de memória, preservação de memória, construção de uma história da fotografia brasileira. O Instituto Moreira Salles pode vir a ser um MoMA brasileiro? Olha, eu iniciaria, talvez, pensando essa questão, pensando na figura do Belmont Newhall, né, que é um historiador da fotografia a nível internacional, que tem passagem pela George Eastman House, em Rochester, né, anterior à ida ao MoMA, e depois tem uma passagem também expressiva pelo MoMA. E aí eu acho que há uma questão, se a gente pensar um pouco a própria construção da história da fotografia a nível internacional, a gente vai ver que o MoMA tem um papel importantíssimo numa certa história da fotografia construída, né, que é um cânone, por um lado, e que, por outro lado, é muito limitada frente à verdadeira dimensão, né, quer dizer, da fotografia nos vários períodos, né, do século XX e do século XIX. Mas é uma construção necessária, é um momento importante para estruturar questões relativas a essa prática de uma forma de expressão pessoal, uma forma de comunicação e de expressão visual, que eu acho que é muito relevante. Eu vou fazer um comentário que me parece que a fotografia, ela, para mim, nasce moderna, nos termos flusserianos, quer dizer, você, na verdade, se você pensar nos termos de Flusser, imagina um momento da cultura que se inaugura com a fotografia, portanto, né, tudo aquilo que acontece a partir de 1839, nesses termos, carrega uma modernidade estonteante. E a fotografia é uma plataforma de convergência entre comunicação e arte, entre ciência, comunicação e arte, cultura, conhecimento. E, portanto, o problema da crítica da fotografia é um problema complexo, porque ele não é um problema das artes visuais. Inclusive, eu acho que hoje a fotografia e a fotografia contemporânea contribui para, na verdade,
forçar os, talvez, limites estreitos da crítica contemporânea das artes visuais. Quer dizer, a fotografia, hoje inserida nesse contexto, ela coloca questões para a crítica tradicional das artes visuais que não estão equacionadas, não estão resolvidas, exatamente porque ela é uma plataforma muito ampla, né? Quer dizer, então, aí essa questão, apenas no âmbito da comunicação e no âmbito das artes visuais, é um campo importante para a reflexão. Então, a construção, né, quer dizer, de uma leitura da fotografia através do MoMA cumpriu um papel importantíssimo, né? E cumpre até hoje como instituição, e é uma instituição, obviamente, de referência. E eu acho que, talvez, para responder essa pergunta, eu diria o seguinte: é muito importante que a gente consiga construir leituras críticas da fotografia feita no Brasil, e o Instituto pretende ser uma plataforma para que isso seja feito. Quer dizer, a gente não pretende esgotar esse assunto e nem canonizar esse assunto do ponto de vista institucional. Quer dizer, há aí uma questão ampla, coletiva, né, de reflexão sobre a fotografia, mas é muito importante a gente conseguir pensar aspectos específicos da produção no Brasil, e tudo parte um pouco da compreensão daquilo que foi produzido, e essa compreensão parte um pouco das obras e dos seus autores, né? E aí o aspecto biográfico, o aspecto de entender a trajetória, e, portanto, aí a questão do arquivo. Quer dizer, o arquivo e a história da arte, eles são a mesma questão, né? Então, nós não nos vemos como uma instituição arquivística, mas praticamos e somos uma instituição arquivística. Nós temos ambições de pensamento em relação às artes visuais, né? E o Instituto tem essa característica interessante, que ele tem uma atividade no campo das artes visuais também, que é paralela à atividade da fotografia. Ele tem uma atividade no campo do cinema. Então, portanto, para nós, internamente, pensar a fotografia é pensar ela também, de alguma maneira, relacionada aos outros campos, particularmente, né, das artes visuais, por exemplo, e do cinema. Então, a gente imagina que esse processo contribui para a construção de uma reflexão crítica sobre a produção fotográfica no Brasil. É claro que você incorpora objetos de extremo valor, né? Objetos raros, objetos originais, né? Quer dizer, mencionar a coleção Gilberto Ferrez, que é a coleção que o Instituto, de um certo modo, apenas corrigindo, o Instituto adquiriu, né? E ela não foi doada, o que apenas quer dizer que o processo de formação dos acervos do Instituto se deu, em muitos momentos, por aquisição de coleções, mas nós recebemos doações importantes, como a coleção Haru Ohara, que a família nos procurou e optou por doar, e o Instituto mantém diversas coleções sob comodato, ou seja, coleções que estão depositadas no Instituto, que são trabalhadas, preservadas, mas, na verdade, sempre em colaboração com os herdeiros das famílias ou com institutos ou com estruturas que representam a obra do artista, né, como o próprio State de Thomas Farkas, né, que é uma coleção, a coleção Thomas Farkas está depositada no Instituto, né, e uma parceria e um trabalho conjunto, né, com a família em torno da obra do Thomas, uma parceria definida com o próprio Thomas, né, em vida, né, mas através de um processo de comodato de depósito. Então, esse contexto, na verdade, é um contexto, sim, uma ambição de tentar colaborar nesse processo, né? Mas isso nos levou de um certo modo, quer dizer, começar intensamente no século XIX. O acordo com a família Ferrez foi um acordo importante, porque era uma coleção que estava sendo buscada por instituições fora do Brasil, havia uma possibilidade real de ela sair do Brasil, e, felizmente, o Instituto, naquele momento, estava um pouco no momento do projeto que permitiu adquirir a coleção, permitiu definir que ela permaneceria sempre no Rio de Janeiro, permitiu que a gente se estruturasse, então, tecnicamente, na Gávea, né, em grande parte devido a essa importante negociação em relação à coleção Gilberto Ferrez. E
Então, o século XIX teve e tem esse peso muito importante para a gente. Essa noção de que a fotografia demanda uma compreensão dos acervos, evidente que nos fez aproximar da produção do século XX. E a produção do período moderno do século XX era a produção que, nos anos 90, 2000, estava, na verdade, já, de um certo modo, numa condição necessária de encontrar uma situação institucional, né? E, portanto, acervos como Marcel Gautreau, José Medeiros, Thomas Farkas, Peter Shire, Alice Brill, Hildegard Rosenthal, etc., foram, ao longo do tempo, pela própria estrutura do projeto, sendo, de alguma maneira, ou incorporados, adquiridos ou doados, e integram esse grande acervo do Instituto, mas que é composto por cerca de 20 coleções.